E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou te passar 6 dicas que eu utilizo para conseguir escolher os melhores fundos imobiliários de tijolo. Lembrando que os fundos de tijolo são aqueles que têm imóvel físico dentro do seu portfólio, tá bom? Então eu vou te falar quais são essas 6 dicas, onde que você encontra as informações que eu vou falar aqui das dicas e também vou passar uma dica bônus no final do vídeo. Então fica até o final, porque essa dica me ajudou muito a escolher os melhores fundos imobiliários, fechado? Começando então pela primeira dica. Eu sempre olho a vacância de um fundo imobiliário de tijolo. Seja um shopping, uma laje corporativa, seja um fundo de logística, eu sempre olho a vacância dele. E o que é vacância? Vacância basicamente é o quanto que aquele imóvel tem vago, ou seja, quanto do seu portfólio não está sendo alugado. Então, se você tem um prédio com 10 andares, esses 10 andares são iguais entre si, e você tem 8 andares alugados ali te gerando renda, e você tem 2 andares que estão vazios, ninguém alugando, teoricamente a sua vacância é de 20%. Ou seja, é o total que você tem lá do seu imóvel que não está sendo alugado, que é 20%. Fechado? Então, isso é vacância. Quanto menor a vacância, melhor em um fundo imobiliário de tijolo. Por quê? Porque teoricamente vai ter mais espaço físico te gerando renda. E quanto mais renda, maior o seu lucro, né? Maior o provento aí que o cotista ele vai receber do fundo imobiliário. Então, a primeira dica que eu dou para você é olhar a vacância do fundo imobiliário. A segunda dica que eu dou para você é que você olhe o dividend yield daquele fundo imobiliário. Mas não olhe somente o dividend yield do último mês. Então, olha, o fundo imobiliário ele pagou 2% no último mês. Então, com certeza esse fundo imobiliário ele paga 24% no ano. Isso não é verdade. O dividend yield ele deve ser olhado mais num longo prazo. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele pode estar pagando ali um dividendo não recorrente. Pode ser pela venda de um imóvel, algum resultado extraordinário que ele teve. Então, sempre que você olhar o dividend yield, você precisa olhar num âmbito um pouco maior e não somente olhar para 1, 2 meses, fechado? Uma boa dica é comparar esse dividend yield com o dividend yield de outros fundos imobiliários ali do mesmo setor, tá bom? Essa é uma boa dica aí para você ver se aquele dividend yield ele está alto ou não. Falando da terceira dica aqui, algo que eu sempre olho nos fundos imobiliários é a quantidade de ativos que esse fundo imobiliário tem. Então, se um fundo imobiliário ele tem apenas um ativo, eu não invisto nele, porque ele é o chamado monoativo. Se ele tem um só ativo, isso me traz um risco maior. Por quê? Porque ele não vai ter uma diversificação ali no capital. Se aquele imóvel, por exemplo, ele tem uma má localização e ele fica livre, né? O locatário ele sai daquele imóvel, provavelmente ele vai demorar muito para alugar, ou se ele quiser alugar rapidamente esse imóvel, né? O fundo quiser alugar esse imóvel rapidamente, ele vai ter que cobrar um preço menor ali. Então eu acabo não investindo em fundos monoativo justamente por causa desse risco, tá bom? E aproveitando aqui, já falando da quarta dica, eu também não invisto nos fundos chamados monoinquilinos, ou seja, um fundo imobiliário que tem apenas um inquilino. Por quê? O risco é o mesmo do monoativo. Se aquele locatário ele sair daquele imóvel, teoricamente 100% do meu fundo ele vai estar com vacância, ele vai estar vago. Então eu não invisto em fundos imobiliários monoinquilino porque o risco também é maior. Eu prefiro diversificar aí em fundos imobiliários que têm mais de um imóvel e mais de um inquilino, tá bom? Indo agora para a quinta dica, eu não invisto em fundos imobiliários que têm uma alavancagem muito grande. O que isso quer dizer? O que é alavancagem?
É quando um fundo imobiliário ele compromete ali parte da renda para ele conseguir comprar um imóvel ou fazer uma operação, tá? Basicamente, de forma bem grossa, tá? Porque não é bem isso, mas a alavancagem é semelhante a uma dívida. Então, o fundo imobiliário ele contrai ali uma dívida para ganhar uma operação ou comprar um imóvel, tá bom? É lógico, para deixar bem claro aqui, essa alavancagem ela funciona de forma um pouquinho diferente de uma dívida normal, tá bom? Mas a alavancagem, para mim, quando ela é alta, ela não é boa para o fundo imobiliário. Eu sei que hoje grande parte dos fundos imobiliários utilizam a alavancagem para crescer parte do patrimônio, mas para mim, a alavancagem muito alta não é tão bom. Eu prefiro fundos imobiliários ou que não tenham alavancagem ou que a alavancagem é muito baixa. Como que eu vou descobrir se a alavancagem é baixa? Na verdade, você precisa comparar ali esse fundo imobiliário com os mesmos pares deles, né, no setor, com os pares dele no mesmo setor, tá bom? A sexta e última dica padrão aqui pra gente é a dica que eu utilizo bastante, que pouca gente fala, mas eu sempre olho a rentabilidade histórica do fundo imobiliário antes de investir nele. E aí você vai me perguntar, mas pai dos FIIs, a rentabilidade passada ela não é garantia de rentabilidade futura. E eu concordo com isso. Eu mesmo falo isso. Não é garantia alguma de rentabilidade futura. Mas se o fundo imobiliário ele vem há 10 anos entregando bom resultado, qual a chance dele continuar entregando bom resultado? Não é maior do que ele não entregar? Eu acredito que sim, porque se ele entregou um bom resultado no passado, isso significa que a gestão dele é uma boa gestão, uma gestão responsável, que de fato ela está ali dentro do mercado, que ela está com as práticas que favorecem o cotista. Então eu olho sim a rentabilidade passada de um fundo imobiliário para que eu consiga ter aí um parâmetro de se eu vou comprar ou não um fundo imobiliário. Detalhe, isso não é uma decisão. Se um fundo imobiliário ele não teve uma rentabilidade positiva no passado, isso não exclui, não impede que eu invista no fundo imobiliário. Mas com certeza isso é relevante para quando eu estou escolhendo lá um novo fundo imobiliário para eu colocar em carteira, tá bom? Hoje, inclusive, só tem um fundo imobiliário que eu sou cotista que ele não entregou uma rentabilidade passada maior do que o CDI ou maior do que alguns índices que a gente utiliza em fundos imobiliários, tá? Então, eu tenho 11 fundos imobiliários, 10 deles entregaram uma rentabilidade maior do que os índices que eu olho no passado, fechou? E a minha dica bônus aqui, que me ajudou muito a escolher os melhores fundos imobiliários, foi sempre comparar os fundos imobiliários com os seus pares do mesmo segmento. Eu sempre comparo. Se eu estou olhando um fundo imobiliário de lajes corporativas, eu comparo ele com mais 3, 4 fundos imobiliários de lajes corporativas. Se eu estou olhando um fundo imobiliário de logística, eu comparo ele com mais 3, 4 fundos imobiliários de logística, para ver se de fato aqueles indicadores daquele fundo imobiliário estão melhores do que os pares dele. E assim eu consigo ter uma noção de como o mercado está para aquele segmento, tá bom? Além disso, vou falar mais uma dica aqui para vocês. Se você é muito iniciante, você não sabe quase nada de fundo imobiliário, você não tem muito tempo para pesquisar sobre fundo imobiliário, se inscreve aqui no meu canal, porque eu sempre posto vídeo aqui falando se vale ou não a pena investir num fundo imobiliário, explicando algum conceito de investimento ou ajudando você a escolher aí os seus investimentos, tá bom? E para terminar o vídeo, você deve ter se perguntado, onde é que eu encontro essas informações? Onde eu encontro esses indicadores? Você consegue encontrar esses indicadores em vários lugares, mas eu vou te passar aqui os 2 melhores sites para você ver isso. É o Status Invest, não se preocupe com a forma de escrita do site, eu vou deixar aqui na descrição. E o Funds Explorer, também vou deixar o site aqui na descrição, não precisa se preocupar em como escrever isso daí, tá bom? Então eu vou deixar esses sites aqui na descrição. Lá você pode ver esses indicadores aí dos fundos e também ver os fatos relevantes e os relatórios gerenciais deles, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.